parceiros do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de apontamento agrícola, tá? Apontamento de custos no campo. Qual que é a ideia hoje aqui, gente? Vamos pegar e não vamos usar esse botão cadastro, a gente vai usar o botãozinho aqui de mais ações, tá? E onde a gente vai? Aqui em cadastro simplificado, tá? Já vou clicar aqui para a gente começar o nosso racional. A gente vai fazer um apontamento agrícola mais simplificado e eu vou mostrar aqui através de um exemplo prático. Quando usar o cadastro simplificado aqui, tá, gente? Primeiro ponto é que caso você não queira utilizar a estrutura de condução de custos de funcionários e maquinário através do módulo de gestão de frota ou também através de mensuração do custo hora dos seus funcionários, você pode fazer um cadastro mais simplificado apenas fazendo a utilização de produtos. Por que isso é importante, tá? E por que algumas pessoas optam por isso? Porque dentro do seu custo talhão, né, dos seus custos diretos dentro da estrutura do agro, a maior representatividade é dos insumos, tá? Em caso de algumas culturas, isso pode chegar até 90% ou mais, tá? Então, os insumos, de fato, têm um peso muito, muito grande dentro da estrutura de custos diretos da fazenda. Então, esse é um ponto. Ou um outro ponto é em casos de prestadores de serviço, tá? Você não tem mensuração do maquinário do prestador de serviço, nem daquela pessoa que está trabalhando, né? Qual que é a estrutura de salário dela, não faz sentido nenhum. Mas, por outro lado, você pode usar aqui o campinho de dados adicionais, tá? Colocando outros custos, que no caso é o próprio prestador de serviço, quantas horas ele está trabalhando, tá? Então, vamos pegar esse exemplo, então, de que é um prestador de serviço dentro da fazenda para a gente fazer o nosso cadastro aqui. Então, data de serviço, vou colocar igual a hoje, safra 23, 24, estamos na atividade café. Fase da cultura, aqui um exemplinho através de uma fase geral. E aqui, vamos lá, vamos fazer de conta que estamos fazendo um serviço de pulverização, tá certo? Beleza, escolha uma fazenda exemplo, um determinado talhão aqui e também se existe uma receita ou ordem de serviço. Não é um campo obrigatório, mas caso vocês estejam utilizando o módulo de planejamento agrícola e ordem de serviço, vocês conseguem colocar aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Além disso, eu posso colocar aqui serviço encerrado, sim ou não. No meu caso aqui, sim. E qual é a área aplicada, tá? Não necessariamente a área aplicada vai ser do total do talhão aqui, tá, gente? Aqui a gente muda, ele altera a área aplicada conforme a área do talhão. Mas aqui não necessariamente a gente precisa fazer isso. Então, por exemplo, esse talhão tem 4,54 hectares, a gente pode colocar aqui que só foi aplicado em 3 hectares essa pulverização. Tá certo, gente? Responsável técnico, fornecedor, de fato, é o próprio prestador de serviço, aqui no nosso exemplo, e o serviço com. Aí aqui sim, né? A gente tem algumas opções: máquina trator, braçal de área, braçal produção, veículo, maquinário de terceiro. Então eu vou clicar nessa opção e aqui sim eu trago os dados adicionais. Vou colocar, por exemplo, que esta pulverização usou aí o cara usou uma Uniport, alguma coisa, e trabalhou, por exemplo, o custo dele foi R$ 3.000 por 2 horas trabalhadas, por exemplo. Enfim, aqui o outros custos em valor absoluto, quantas horas ele fez do serviço, tá certo? Aqui sim, daí sim, a gente vai colocar os produtos. Caso você tenha aqui a quantidade em litros de calda do que foi utilizado, vou colocar aqui, por exemplo, 1.000 litros. E também aqui a gente tem fórmulas de aplicação, tá certo, gente? Fórmulas de aplicação. A gente já pode fazer isso no cadastro lá de fórmulas de aplicação, que é o cadastro de caudas, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, mas se você já tem isso pré-cadastrado, você vai já trazer a estrutura de como está a aplicação desse produto, como que foi cadastrada a cauda. Por outro lado, eu vou deixar aqui sem, porque vocês podem perceber que eu posso cadastrar isso produto a produto na mão. Então, aqui eu vou ter vários exemplos de produtos. Então, a partir disso, eu vou colocando o produto e sua quantidade através da unidade de medida aqui mencionada. Então, por exemplo, desse produto eu usei 1 litro e assim eu vou colocando outros produtinhos, tá?
aqui, por exemplo, outro produto em litro, eu coloco também a quantidade de quanto foi utilizado e assim sucessivamente, tá? Uma vez feito isso, eu tenho uma lista de produtos, eu tenho que foi feito um serviço com maquinário externo, em que eu não controlo o custo hora desse maquinário, nem dessa pessoa, mas como se um prestador de serviço, tá? Uma vez feito isso, eu posso vir aqui salvar. Tá certo, gente? Uma vez feito isso, eu tenho o cadastro simplificado executado. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.